TSE elege Nunes Marques novo presidente da corte, André Mendonça como vice. E você vai ver também. Vice-presidente dos Estados Unidos diz que cabe ao Irã negociações de cessar-fogo. E ainda, biosensor desenvolvido no Brasil detecta na saliva proteína ligada à depressão e esquizofrenia. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Eu sou Tabata Pote e te atualizo agora com as principais notícias desta terça-feira, dia 14 de abril de 2026. Em todo o Brasil, acontece a 4ª Semana Nacional do Registro Civil, um mutirão organizado pela Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça que oferece às pessoas em situação de vulnerabilidade a emissão gratuita de documentos. Em São Paulo, o atendimento ocorre na Praça da Sé, na região central da cidade. O nosso repórter Caio Veríssimo está lá ao vivo e traz agora todos os detalhes desta ação. A gente vê que ainda não tem movimento ainda, né, Caio? Porque começou agora há pouco, às 10 horas da manhã, mas as pessoas vão chegando. Traz os detalhes pra gente. Um bom dia. Oi, Tabata, muito bom dia a você, muito bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, nós estamos aqui no centro de São Paulo, Praça da Sé, como você já bem adiantou. E aqui, de fato, nós não estamos vendo movimento, porque do lado de fora está havendo ali todo o preparatório para as pessoas entrarem bem coordenadamente aqui, conseguirem tomar seus assentos, até porque aqui dentro as alas elas são bem separadinhas, cada pessoa vai vir aqui, vai conseguir receber o serviço que de fato precisa. São vários atendimentos que vão acontecer simultaneamente. As pessoas que precisam do documento, o RG, por exemplo, ela vai para uma ala, uma pessoa que precisa de documento militar, ela vai para uma outra ala. Quem precisa de documentos da Justiça Eleitoral também tem a sua ala separada. Então, lá fora, nesse momento, está havendo agora essa coordenação, essa separação de alas, para que, quando der a abertura dos portões, cada um já saiba para que lado vai, para que lado possa se dirigir. Trabalho muito bem feito, viu? Aqui nós estamos percebendo que cada ala ela tem a sua equipe já preparada para atender de fato as pessoas que necessitam. E, bom, para a gente entender um pouco mais sobre cada detalhe desse grande trabalho que tem acontecido aqui, nós vamos conversar agora com o Leonardo Munari, ele que é o presidente da ARPEN SP. Leonardo, muito obrigado por nos receber aqui, agradecemos sua disponibilidade. Bom, queria começar perguntando para você, não é só um documento que é entregue a essas pessoas, né? Esse tipo de serviço, ela reintegra essas pessoas, né? Conta pra gente, bom dia. Bom dia, exatamente. Na verdade, nós, o Registro Civil, juntamente com os demais serviços públicos ou até serviços privados aí de atenção à pessoa em situação de vulnerabilidade, nós estamos aqui para tentar reintegrar esse cidadão à sociedade, né? Conseguir um novo trabalho, conseguir voltar para a família, né? A gente ouve muitas histórias aqui, né? Sobretudo história de pessoas que estão com a sua autoestima baixa, que têm vergonha de chegar em casa, muitas vezes têm vergonha de entrar num órgão público, de entrar num cartório, de entrar no IRGD, no Poupa Tempo, para tirar seu documento. Por quê? Porque elas se sentem mal, né? A autoestima lá embaixo. E é uma forma de tentar recolocá-las na sociedade. Perfeito, Leonardo. E quais são os documentos que as pessoas podem receber, podem ter acesso aqui? Isso. São vários os serviços. Todos eles começam com a certidão de nascimento, que é o nosso serviço aqui. Nós somos representantes dos cartórios de registro civil. Mas daqui ela pode sair, obter o seu RG. Atualmente o RG é o SIM, né? A Carteira de Identificação Nacional, o antigo RG. Ele pode obter então o SIM, ele pode obter a regularização de CPF, do seu título de eleitor, fazer a biometria, já que nós estamos num ano de eleição, então ele pode fazer a biometrização, regularizar então
a sua vida na justiça eleitoral, na justiça militar, então, também, e inúmeros outros serviços. Serviço de saúde, ele pode tomar vacina da gripe, né? Então, chegando aqui, a pessoa que está numa situação de vulnerabilidade pode obter documentos, cortar o cabelo, tomar vacina, vai ter um almoço também, então... São vários serviços. Se vier com criança, tem uma brinquedoteca para criança com a pastoral. Se trouxer um pet, né? Porque a gente vê muitas vezes a pessoa andando na rua ali meio sozinha, mas ela está acompanhada de um cachorrinho. Ela vai ter um local para deixar o cachorrinho ali e poder correr atrás dos seus documentos. Também temos a defensoria, se ela está com algum problema com a justiça, tem a defensoria pública também para poder orientá-la e ajudar nesse sentido. Perfeito. Todo mundo que vem, de alguma forma, é atendido, consegue ter o seu problema resolvido, né? Uma outra questão. Começou ontem, né? Vai ser durante essa semana. Quantas pessoas, mais ou menos, são atendidas por dia? Tem uma média? Sim, sim. A ideia é que serão, no total, 1.000 atendimentos por dia. No registro civil, especificamente, 500 atendimentos por dia. Ontem, só o registro civil, ele encerrou o atendimento com 503 pessoas atendidas, né? As certidões, elas são solicitadas num dia e eles vêm buscar depois de um dia útil, 2 dias úteis, né? E são... inúmeros atendimentos, ela pode vir aqui para poder obter todos esses serviços, então uma pessoa vai ter 10 serviços atendidos, né? Então a gente multiplica esse número de 1.000 atendimentos por vários serviços, então são 10.000 atendimentos aí se utilizar todas as nossas barracas aqui da Praça da Sé. Perfeito. Então, para a gente encerrar, até quando acontece, qual horário, por favor, Leonardo? Nós vamos ficar aqui até o dia 17, sexta-feira, dia 17, às 15 horas. Então, quem precisar de algum documento, quem precisar de algum serviço essencial de saúde, cortar o cabelo, pode vir aqui que nós estaremos à disposição. Perfeito, Leonardo. Muito obrigado, viu? Olha só, Tabata, excelente serviço sendo entregue aqui para a população. Como nós já sabemos, não é somente aqui em São Paulo, mas esse trabalho ele se complementa em todo o Brasil, então um grande serviço à nossa população. Eu volto com você aí no estúdio, Tabata. Muito obrigada, Caio, pelas informações. Lembrando que esse mutirão acontece em todos os estados e no Distrito Federal até sexta-feira. Agora a gente fala sobre a guerra no Oriente Médio. O vice-presidente dos Estados Unidos disse ontem que Washington deixou claras as suas linhas vermelhas a Teherã, nas palavras dele. Isso durante as negociações para pôr fim à guerra contra o Irã. E agora cabe ao país iraniano dar o próximo passo. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirmou que Washington deixou claras suas linhas vermelhas a Teherã durante as negociações para pôr fim à guerra no Oriente Médio e que agora cabe ao Irã dar o próximo passo. Vance liderou a delegação americana que se reuniu com autoridades iranianas no Paquistão durante o fim de semana, conversas que terminaram sem acordo para encerrar o conflito. Realmente acredito que a bola está no campo do Irã, porque colocamos muito sobre a mesa. De fato, deixamos muito claro quais eram as nossas linhas vermelhas, declarou Vance em entrevista à Fox News. O vice-presidente americano disse que há 2 coisas em particular nas quais o presidente dos Estados Unidos deixou muito claro que será inflexível: o controle americano do urânio enriquecido do Irã e um mecanismo de verificação que garanta que Teherã não desenvolva armas nucleares. Vance também lembrou que uma das condições acordadas entre os 2 países para o cessar-fogo anunciado na semana passada é a reabertura completa do Estreito de Hormuz. O ex-deputado federal Alexandre Ramagem foi detido nesta segunda-feira nos Estados Unidos. Ele estava foragido da Justiça brasileira depois de ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Preso em Orlando, Ramagem está sujeito à deportação após ter o visto vencido. Ramagem foi localizado em Orlando, na Flórida, e levado para um centro de detenção por questões migratórias. Ele está fora do Brasil desde setembro do ano passado, quando deixou o país durante o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que terminou com a condenação a 16 anos de prisão. De acordo com a Polícia Federal, a saída ocorreu pela fronteira com a Guiana, em Roraima, antes de seguir viagem até os Estados Unidos. O governo brasileiro formalizou o pedido de extradição no fim de 2025, que agora deve avançar com a prisão. O caso também tem desdobramentos que atingem o núcleo familiar do ex-deputado.
A esposa dele, a advogada Rebeca Ramagem, passou a ser alvo de medidas administrativas após viajar aos Estados Unidos, onde reencontrou o marido. Rebeca Ramagem, que já atuou como procuradora do Estado em Roraima, afirmou publicamente que foi impedida de exercer suas funções após a viagem. Em vídeo publicado nas redes sociais, ela criticou a decisão da Procuradoria-Geral do Estado e disse que foi afastada das atividades profissionais. Além disso, há registros de bloqueios de contas relacionados ao caso, ampliando os impactos das investigações sobre o entorno familiar. Quando eu conheci o Alexandre, eu já era delegada de polícia. Agora, eu fui surpreendida com o bloqueio de todas as minhas contas bancárias. Não há palavras para descrever tamanho absurdo, mas um ato não só injusto, desumano, ilegal e inconstitucional. O bloqueio foi, ao que tudo indica, determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Digo ao que tudo indica porque não há notícia de decisão formal, não há acesso a autos, não há processo instaurado contra mim, não há qualquer acusação. Existe apenas uma ordem dirigida às instituições financeiras para bloquear as minhas contas, à margem de qualquer devido processo legal. A viagem aos Estados Unidos ocorreu em novembro do ano passado, quando Rebeca foi ao encontro do marido acompanhada das filhas. Na ocasião, ela afirmou que deixou o Brasil com o objetivo de proteger a família. A advogada também já atuou na defesa de Ramagem em processos no Supremo. Delegado da Polícia Federal, Ramagem ganhou projeção ao comandar a Agência Brasileira de Inteligência entre 2019 e 2022, durante o governo de Jair Bolsonaro. Ele foi eleito deputado federal em 2022 e teve um mandato cassado após a condenação por envolvimento na trama golpista. Com a prisão nos Estados Unidos, o caso entra agora em uma nova fase, marcada pela cooperação internacional para possível extradição. O relatório final da CPI do crime organizado apresentado pelo senador Alessandro Vieira pediu o indiciamento de 3 ministros do STF, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. O documento que será votado hoje aponta indícios de crimes de responsabilidade por parte do PGR e dos ministros do Supremo, alegando que eles teriam atuado para obstruir as investigações do colegiado. Caso seja aprovado pela maioria da CPI, o documento será enviado ao Ministério Público Federal para análise. Já as denúncias por crime de responsabilidade devem ser encaminhadas à mesa do Senado para avaliar pedidos de impeachment. O Tribunal Superior Eleitoral realiza hoje à noite, às 7 horas da noite, uma votação simbólica para eleger o ministro Nunes Marques para o cargo de presidente da Corte Eleitoral. O vice-presidente será o ministro André Mendonça. Atualmente, Marques é o vice-presidente do tribunal e vai assumir o comando do TSE, após o fim do mandato da atual presidente, ministra Carmen Lúcia, que vai completar 2 anos à frente do tribunal no final do mês de maio. Nunes e Mendonça foram indiciados ao STF pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A data de posse dos dois ainda não foi confirmada, mas a cerimônia deve ocorrer em maio. E veja a seguir, biosensor desenvolvido no Brasil detecta na saliva proteína ligada à depressão e esquizofrenia. E agora a gente abre a nossa câmera do alto de São Paulo, 24 graus. O Redação Hit volta já. O Redação Hit está de volta agora. Seja muito bem-vindo mais uma vez. A gente fala de saúde porque a cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul, enfrenta uma situação de emergência provocada pelos casos de chikungunya. Em apenas um dia,
mais de 500 pessoas foram infectadas pela doença. De acordo com o Centro de Operações Emergenciais da Saúde Pública de Dourados, a situação nas aldeias indígenas é considerada grave. O Ministério da Saúde anunciou um repasse de 27 milhões e meio de reais para reforçar a assistência especializada em Dourados e na região. As portarias de formalização estão previstas para serem publicadas nos próximos dias. A maior parte do investimento, 19 milhões e 300 mil reais anuais, será destinada ao Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados, ampliando a capacidade de realização de procedimentos especializados. O Hospital Universitário também contará com esse custeio anual de 325 mil reais. O pacote inclui o reforço do SAMU, com novas unidades de suporte avançado e básico, além da qualificação da Central de Regulação nas urgências. Já o Hospital da Missão Kaiowá teve ampliado também esse incentivo financeiro voltado à atenção especializada aos povos indígenas, com incremento de R$ 1 milhão por ano. Uma campanha de comunicação começou a ser veiculada nessa região, com orientações sobre a prevenção, sintomas e manejo adequado de resíduos. As mensagens são transmitidas em português e também em guarani, buscando alcançar tanto a população urbana quanto as comunidades indígenas. As ações de combate ao mosquito também foram intensificadas. Uma força-tarefa com 50 novos agentes de combate de endemias atua nas aldeias Jaguapiru e Bororó, com o apoio de 40 militares do Exército Brasileiro e 21 voluntários da Defesa Civil Estadual. Essas equipes realizam visitas domiciliares, a eliminação de focos e aplicação de inseticida com equipamentos de ultra baixo volume. Na área urbana, foram também implantadas estações disseminadoras de larvicida. É uma tecnologia que utiliza o próprio mosquito para espalhar o produto em criadouros de difícil acesso. Das 1.000 unidades enviadas, 173 já foram instaladas. Pesquisadores da Universidade de São Paulo, em parceria com a Embrapa, desenvolveram um dispositivo portátil de baixo custo para identificar alterações associadas a transtornos mentais. O biosensor, como é chamado, identifica na saliva a proteína ligada à depressão e esquizofrenia. Os cientistas desenvolveram um dispositivo chamado biosensor, que em apenas 3 minutos é possível saber o resultado, que pode ser exibido em tempo real em um dispositivo móvel, como o smartphone, por meio de comunicação sem fio via Bluetooth. A proposta desta pesquisa é servir de alerta para quando a pessoa estiver com alguma doença ou até com transtornos mentais, como a depressão. Estudos já comprovam que a baixa ingestão de proteína pode trazer malefícios para a saúde mental e para o cérebro. Em muitos casos, a restauração dos níveis de proteína está ligada ao uso de antidepressivos ou uma alimentação mais personalizada. Esse dispositivo também pode verificar se o corpo está recebendo os nutrientes necessários de acordo com o tratamento. Agora, a próxima etapa é obter a patente da pesquisa. No Brasil, quando se fala em transtornos mentais, o assunto é cada vez mais sério. Problemas de saúde mental cresceram entre 2022 e 2024, passando de 201 mil para 472 mil casos, provocados por episódios depressivos, ansiedade e depressão recorrente, segundo o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho. A expectativa dos cientistas é que em um futuro não tão distante seja possível personalizar a medicina com tratamentos cada vez mais direcionados a cada indivíduo. No caso do biosensor, ele pode ser um importante aliado para atender a diferentes necessidades. E esta edição termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até amanhã, às 11h30 em ponto.